ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول تبارك وتعالى في محكم تنزيله: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Meus digníssimos irmãos, em primeiro de tudo, louvado seja Allah Todo-Poderoso, aquele que detém o poder absoluto, um absolutismo real, em que todos os poderes do universo concentram-se nas suas mãos. Allah é a sede de todo o poder. Allah subhanahu wa ta'ala é o centro de todo o poder. Allah está acima de tudo e tudo está sob o seu controle. Allah é a autoridade máxima, não há nada acima de Allah. A sua hegemonia não tem limites nem restrições. Allah é autônomo por excelência. Allah subhanahu wa ta'ala é soberano e não partilha a sua soberania com qualquer que seja. Por isso mesmo, Allah não adotou filho, nem esposa, porque não quer interferências, não quer uma gestão conjunta dos céus e a terra. Muito menos adotou Allah subhanahu wa ta'ala mulher porque não quer interferências nas suas decisões. Allah, quando quer algo no universo, Ele só dá o comando e a coisa toma a configuração e a forma exatamente como Ele quer, porque toda a criação está sob o seu controle, toda a criação está sob o seu domínio. A este entendimento, Allah subhanahu wa ta'ala diz o seguinte: Inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ard. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا لولا الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Allah diz nesse versículo: Inna rabbakum Allah, o vosso Senhor é Allah. O vosso Senhor é Allah subhanahu wa ta'ala. O vosso Senhor no sentido real da palavra é Allah subhanahu wa ta'ala. Quem é Allah? Quem é Allah? Alladhi khalaqa as-samawati wal ard. Aquele que criou
os céus e a terra, fi sittati ayamin, em 6 dias. Esta obra toda foi criada em 6 dias. Allah criou tudo em 6 etapas. Yughshi thumma stawa ala al-arsh. Depois disso, posicionou-se no trono. Yughshi al-layla an-nahara yatlubu khafitha. Depois disso, Allah subhanahu wa ta'ala cobre o dia com a escuridão da noite. Cobre o dia com a escuridão da noite, que o persegue continuamente. Washamsa wal-qamara wan-nujuma musakharatin bi-amrih. Depois disso, Allah subhanahu wa ta'ala faz uma outra referência dizendo o seguinte: foi a Ele quem criou o sol, quem criou a lua, quem criou as estrelas, musakharatin bi-amrih. Tudo subjugado por sua ordem, tudo submetido por sua ordem. Ala lahul khalq wa lahul amr. Lahul khalq wal amr. Toda criatura, toda a criação é pertença de Allah, e todo o comando do universo é de Allah subhanahu wa ta'ala. Noutro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz o seguinte: Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah é aquele que criou os 7 céus, um por cima do outro. Ma tara fi khalqi ar-Rahmani min tafawut. O Muhammad, jamais encontrará alguma desarmonia na criação do Clemente. Jamais encontrará alguma brecha na criação do Misericordioso. Jamais encontrará alguma lacuna na criação de Allah subhanahu wa ta'ala. Farji'i al-basar. Volta novamente a olhar para o céu. Hal tara min futur. Acaso encontrará algum defeito, ó Muhammad? Uma obra de facto de grande magnitude. Uma obra de grande magnitude, com um formato arquitetônico jamais visto. O mais surpreendente é que a mesma obra não obedeceu qualquer regra da construção civil. Uma obra que não conhece brita, uma obra que não conhece varões, uma obra que não conhece pilar, uma obra que não conhece cimento, mas ela está intacta até os nossos dias. Está intacta até os nossos dias. Quem é o seu projetor? É Allah. Quem é o seu progenitor? Quem é o seu arquiteto? É Allah. Quem é o seu construtor? É Allah. Quem é o seu gestor? É Allah. Quem é o seu administrador? É Allah. Al-Wahid al-Ahad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah, por outro lado, é misericordiosíssimo, e devido à dimensão da sua misericórdia, agracia. Allah subhanahu wa ta'ala agracia os seres com os seus favores, sem querendo com isso tirar alguma vantagem, sem esperar um retorno. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala concede sem que seja solicitado,
Prova disso é a nossa visão, é a nossa audição, é a nossa locomoção, é a nossa marcha. Uma prova evidente da manifestação da dimensão da misericórdia de Allah. Ya Allah, Ya Allah, aproveitamos essa ocasião manifestar a nossa profunda gratidão pela sua infinita misericórdia, pela sua graça, e aproveitamos a mesma ocasião para renovar o pacto assumido por todas as almas, quando o seu agrupamento diante de si, em que na ocasião, Ya Allah, reconheceram o senhorio da sua majestade. E nós, hoje, reafirmamos que, de fato, não há outro Senhor que esteve por detrás dessa criação toda, além de si, muito menos uma divindade merecedora de adoração fora de si, Ya Allah. Por isso, Ya Allah, concede-nos imã e certeza que depois disso não haverá qualquer margem de dúvida. Ya Allah, essa não é a única solicitação nossa. Por outro lado, queremos manifestar a nossa preocupação. A nossa preocupação, por outro lado, Ya Allah, é o nosso pecado, são os nossos pecados que em algum momento costumam ser motivo da privação da sua graça. Por isso, Ya Allah, perdoa-nos pelas nossas faltas, perdoa-nos pelas nossas atrocidades, perdoa-nos pelos nossos pecados, e se não nos perdoares, Ya Allah, certamente estaremos dentro dos perdidos. Meus irmãos, dentre as várias formas existentes de adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, podemos encontrar Dhikrullah ta'ala, recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Recordar-se de Allah é um sistema especial estabelecido no Islã que permite estar em conexão permanente com Allah. É um sistema especial estabelecido no Islã que permite estar em conexão com Allah subhanahu wa ta'ala através da língua e coração. Em outras palavras, é um sistema que permite construir uma consciência que Allah subhanahu wa ta'ala é o Supremo. Dhikrullah é um sistema que permite construir uma memória que Allah subhanahu wa ta'ala é onipotente. Dhikrullah é um sistema que permite construir um pensamento que Allah subhanahu wa ta'ala é vivente por eternidade. Dhikrullah é um sistema que permite construir uma noção que Allah é sustentador. Dhikrullah é um sistema que permite construir uma concepção que Allah subhanahu wa ta'ala é perdoador. Allah subhanahu wa ta'ala é misericordioso. O Dhikrullah
é um sistema que permite construir um pensamento que Allah subhanahu wa ta'ala é o primeiro sem precedência e o último sem fim. E não há outra divindade merecedora de adoração além de Allah. Este é o conceito religioso e técnico do Zikrullah. Por outro lado, o mesmo termo foi usado por Allah subhanahu wa ta'ala para designar o Corão em si. O mesmo termo foi usado para designar a reputação, para designar a advertência. Allah subhanahu wa ta'ala diz o seguinte: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Ó Muhammad, nós elevamos a sua boa reputação. Allah subhanahu wa ta'ala, por outro lado, diz: Inna nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Na verdade, certamente revelamos o Corão e cabe a nós a sua preservação. No Surat Yasin, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. Não ensinamos Muhammad a poesia, nem é apropriada para ele. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. Isso não é senão uma advertência e Corão evidente. Acabamos de apresentar o Zikrullah em termos técnicos e linguísticos. Meus irmãos, muitos países fixaram datas comemorativas para se recordar dos seus heróis nacionais, pelo sacrifício feito por esta minoria em benefício da maioria. Rendem homenagem a essas personalidades em reconhecimento ao seu contributo a favor de um determinado país em diversas áreas, seja na área de ciência e tecnologia, seja na área de defesa ou segurança, seja na área de cultura e desporto. Portanto, constrói-se uma memória para enaltecer os cidadãos mais destacados em benefício de um determinado país. Se esse é o tratamento que deve ser dado, os mais destacados dentre os seres humanos, só pelo facto de terem contribuído para a libertação de um determinado país. Se esse é o tratamento que deve ser dado, os mais destacados dentre os seres humanos, só pelo fato de terem contribuído para a construção de um Estado ou de uma cidadania. Se esse é o tratamento que deve ser dado, os mais destacados dentre os seres humanos, só pelo fato de terem inovado numa determinada área de ciência e tecnologia, a questão que nasce é a seguinte: qual é o tratamento que deve ser dado ao Senhor dos mundos? Qual é o tratamento que deve ser dado ao Senhor dos mundos? Este que criou este mesmo ser humano, com este nível de bravura. Qual é o tratamento que deve ser dado a Allah subhanahu wa ta'ala, que criou este mesmo ser humano com este nível de inteligência,
qual é o tratamento que deve ser dado ao Senhor dos mundos, que criou este ser humano com este nível de habilidade. Este ser humano, quando se expressa e argumenta, você cai de espanto, dizendo que criatura é essa? E Allah subhanahu wa ta'ala diz: Haza khalqullah, fa'aruni madal khalaqa alladhina min duni. Esta é a obra de Allah. Esta é a criação de Allah. Mostrai-me agora o que esses que adorais em vez de Allah, o que criaram esses que vos adorais além de Allah. A obra de Allah é este ser humano com este nível de bravura, este nível de inteligência, este nível de habilidade. Aruni, mostrai-me o que fizeram esses ídolos. Diante desse facto, quem que merece ser mais reconhecido? É a criatura ou o Criador? Quem que merece ser mais enaltecido? É a criatura ou o Criador? Quem que merece ser mais exaltado? É a criatura ou o Criador? Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala diz o seguinte: Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathiran wasabbihu bukratan wa asila. Ó crentes, recordai-vos de Allah subhanahu wa ta'ala com maior frequência. Recordai-vos de Allah frequentemente, não só por ter vos criado, por outro lado, por ter proporcionado tudo quanto precisam para a vossa subsistência. Wasabbihu bukratan wa asila. E glorificai-o de manhã e à tarde pela sua graça. Meus irmãos, se fizermos uma retrospectiva sobre a nossa infância, ainda mantemos as boas lembranças afetivas ocorridas durante a nossa infância. Ainda mantemos as boas lembranças ocorridas durante a nossa adolescência. Ainda mantemos as boas lembranças ocorridas durante a nossa juventude. Aquelas brincadeiras que os nossos pais faziam para nos alegrar. Aquela educação dada pelos nossos pais. Aquela formação que tivemos durante a nossa vida. Aquela atenção especial dada pelos nossos pais para o nosso bem-estar. Se isso tudo faz-nos manter os nossos pais na memória, por que o mesmo não podemos fazer com Allah subhanahu wa ta'ala? É nesse entendimento que Allah subhanahu wa ta'ala, é nesse entendimento lógico que Allah subhanahu wa ta'ala diz o seguinte: فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Se terminardes os vossos rituais do Hajj, fadhkurullah, recordai-vos de Allah subhanahu wa ta'ala, kadhikrukum aba'akum, tal como recordais de vossos pais, ao ashadda dhikra, ou uma recordação intensa, uma vez que a graça de Allah é bastante enorme se comparada com a benevolência dos vossos pais para convosco. Meus irmãos, Zikrullah, a recordação de Allah tem poder,
produz efeitos inimagináveis, efeitos incríveis. Consta no hadith em que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse o seguinte, um hadith narrado por Abu Huraira. O profeta diz o seguinte: Khudhu junnatakum, khudhu junnatakum. Meus companheiros, khudhu junnatakum, tomai a vossa precaução, tomai a vossa precaução, tomai a vossa precaução. Amin aduin kad hadar, tomar a nossa precaução, ya Rasulallah, contra um inimigo que invadiu o nosso território, que está entre nós. Qala lá, ele disse, não é isso que estou me referindo. Junnatakum minan nar, tomar a vossa precaução contra o fogo infernal. Tomar a vossa precaução contra o fogo infernal, dizendo que, ya Rasulallah, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. O profeta diz: فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُجَنَّبَاتٍ وَمُعَقَّبَاتٍ. Essa expressão, essas palavras aparecerão no dia do Qiyamah, em frente e atrás e aos lados do indivíduo, procurando protegê-lo do fogo do Jahannam. Infelizmente, hoje, depois do salat, qualquer salat, o primeiro pensamento, você preocupa-se em primeiro lugar, onde está o meu céu? Onde está o meu céu? Porque se esqueci um lado, não vou poder encontrá-lo. Porque cada um de nós aparece na mesquita com seu objetivo. E o irmão não tem outro pensamento naquele momento, senão recordar-se do seu céu, do seu telefone. Outros recordam-se do céu para responder aquela mensagem que não conseguiu responder ao entrar no masjid. Esquecemos o dhikrullah. Esquecemos o dhikrullah. O profeta diz, só você dizer Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, é suficiente para se proteger de quê? Do fogo do Jahannam. Será que nós estamos a responder esse apelo do profeta sallallahu alaihi wasallam? É por isso o profeta dizia no outro hadith: todo meu ummah entrará no Jannah, salva aquele que rejeitar. Allah assim criou o inferno não para infernizar este ser humano. Criou condições para que o mesmo ser humano não pare no inferno. Uma das formas para se afastar do Jahannam, diga constantemente Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Meus irmãos, Ibrahim alayhi salam, quando se encontrou com o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando se encontrou com Ibrahim alayhi salam durante o Mi'raj, Ibrahim disse-lhe o seguinte: Ya Muhammad, aqra'i ummataka minni salam,
transmita as minhas saudações ao seu ummah. Wa akhbiruhum, e diga-lhes o seguinte: inna al-jannah tayyibatu turba. O Jannah tem um terreno, tem uma superfície. O Jannah tayyibatu turba tem um sol fértil. O Jannah tem um bom sol, um sol saudável. Azbatul ma, a sua água é doce. Wa innaha qi'an, o Jannah tem uma vasta superfície. Wa inna ghirasaha, subhanallah, e a sua muda, a sua sementeira, a sementeira que deve ser usada nesse espaço, nesta superfície, é subhanallah. Você aqui hoje no mundo preocupa-se com muda de laranjeira, muda de limoeiro, muda de papaiera, muda de maçã, muda disto, daquilo. Não quer morrer de fome, quer criar condições para si e para os seus filhos. A sementeira desse espaço no Jannah não é muda de laranjeira, não é muda de limoeiro. A sementeira desse espaço no Jannah, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: fa inna ghirasaha, subhanallah, a sementeira do Jannah é subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Isto está no nosso alcance. Ao marchar a pé, de carro, deitado, mas infelizmente ninguém mesmo preocupa-se, ninguém se preocupa com a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Cada um mesmo dentro de casa. O marido está ali no cantinho, está ocupado com o telefone. A esposa está preocupada, está ocupada com o telefone. Os filhos, idem. Não há espaço para dizer subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Meus irmãos, como eu dizia, o zikrullah produz efeitos inimagináveis, efeitos incríveis. Allah subhanahu wa ta'ala, quando mandou o profeta Yunus para trabalhar numa determinada zona, mas por causa da teimosia da sua gente, o profeta Yunus decidiu sozinho abandonar a tal zona antes de vir a ordem de Allah. Viajou, deixando aquela terra pelo mar. Viajou pelo mar. Depois de algum tempo, o tempo mudou e o marinheiro tomou a decisão de diminuir o peso do barco para salvar as pessoas. E esse processo foi feito mediante um sorteio. E aquele sorteio indicava o profeta de Allah para que fosse lançado ao mar. E aconteceu. E quando aconteceu, o profeta de Allah foi engolido por uma baleia. Allah subhanahu wa ta'ala diz o seguinte: فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. Se o profeta Yunus não fosse dos glorificadores, permaneceria no ventre da baleia até no dia de Qiyamah.
O que é que disse esse profeta para sair daquela angústia? Allah subhanahu wa ta'ala diz, no outro versículo, فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. O profeta Yunus clamou nas trevas, na escuridão, Allah ilaha illa anta subhanak. Ele disse, no meio daquela aflição, La ilaha illa anta subhanak, inni kuntu min al-zalimin. Não há outra divindade merecedora de adoração além de ti, Allah. Além de ti, Allah. Glorificado seja, Ya Allah. O que é que Allah subhanahu wa ta'ala diz? Fastajabna lah. Atendemos o profeta Yunus. وَنَجَّيْنَاهُ. E salvamos daquela angústia, daquele problema. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. O mais surpreendente é que Allah subhanahu wa ta'ala garante que aquele não foi uma salvação especial, não é incidente especial para o profeta Yunus. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Da mesma maneira que salvamos o profeta Yunus, havemos de salvar qualquer crente. A pergunta que nasce é a seguinte: temos problemas ou não temos problema? Temos problema. Quem de nós, quando está em apuro, recorre a Allah subhanahu wa ta'ala? La ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu min al-zalimin. La ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu min al-zalimin. Meus irmãos, ainda falando dos efeitos do zikrullah, o zikrullah, como eu dizia, tem efeitos incríveis. Consta no hadith em que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz o seguinte, um hadith narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu, قال إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Quando estiverdes num problema delicado, num assunto delicado e difícil, فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Digam حسبنا الله ونعم الوكيل. Quando estiveres aflito, recorre a Allah subhanahu wa ta'ala e diga حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. Allah me basta para sair dessa situação, deste problema. Allah é suficiente para me tirar dessa situação. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. O mesmo foi dito por Ibrahim alayhi salam, quando foi atirado ao fogo. De repente, naquele espaço curto, aparece o Jibril a perguntar, a dar proposta a Ibrahim alayhi salam. Precisa de alguma ajuda da minha parte? Ibrahim reagiu imediatamente e disse, se for da sua parte não quero, e se for de Allah estou pronto para aceitar. E ele disse, Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Allah me basta para me tirar dessa situação. Logo Allah disse ao fogo, Kun bardan wa salama. Veio logo a resposta, de onde? De Allah, da parte de Allah, ordenando ao fogo para que se transformasse em frio e paz para Ibrahim. Quem que nós não tem problema? Quem que nós não enfrenta algum problema? Mas quem que nós recorre a Allah? Aqui cada um de nós tem o seu sheikh, tem o seu curandeiro, tem a sua coisa no bolso, que ele acha que está seguro por causa daquela coisa, por causa daquele curandeiro, por causa daquele sheikh. As pessoas vão vivendo nessa situação até a morte, praticando o shirk. Allah criou o mal, sim. Criou o bem, sim. Quando criou o mal, nos instruiu como se afastar do mal.
Meus irmãos, no outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz o seguinte: existem vários hadiths, mas por causa do tempo, vou parar por aqui. Me disseram para parar em 12:45. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: An Hazim Harmala, esse grande homem, esse sahabi, diz: passei por o profeta sallallahu alaihi wasallam. Estava sentado e ele disse-me o seguinte: Ya Hazim, o Hazim, akthir la hawla min qawli la hawla wa la quwwata illa billah. Hazim, diga com maior frequência la hawla wa la quwwata illa billah. Fa innaha kunuzul jannah, é o tesouro do Jannah. É o tesouro do Jannah. Certa vez, o indivíduo participou naquele tempo numa batalha com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Acontece que o seu filho caiu nas mãos do inimigo. Quando as pessoas voltaram a casa e o homem informou a esposa: o meu filho caiu nas mãos do inimigo. A mulher começa a chorar e levou muito tempo nesta situação. Um dia o homem decidiu apresentar o problema ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando chegou lá, lhe explicou tudo o que estava a acontecer. O profeta disse-lhe: vai repetir com frequência, você com a sua esposa, la hawla wa la quwwata illa billah. Todos nós já sabemos dessa expressão, la hawla wa la quwwata illa billah. O que quer dizer la hawla wa la quwwata illa billah? Não há manobras possíveis. Não há manobras possíveis para se afastar do mal. Nem há poder e força para alcançar o bem e o sucesso, senão através de quem? De Allah. Ya Hazim, vai repetir essas palavras com a sua esposa, la hawla wa la quwwata illa billah. Saiu dali, foi informar a esposa. O profeta disse assim. A esposa ficou satisfeita. Hoje, quando você vai ter com o chefe, vai dizer esse zikr. O que é que você diz? Papai, não me dá alguma coisa para levar? Papai, não me dá alguma coisa para eu levar? Não é isso? O profeta disse a Hazim: vai repetir com a sua esposa, la hawla wa la quwwata illa billah. Foi para lá e disse, os dois começaram a dizer la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa. Era o sistema. Não tinham como la hawla wa la quwwata illa billah. A todo momento, la hawla wa la quwwata illa billah. Num belo dia, o homem para na porta da casa, vê uma imagem de longe. Sempre que se aproximasse, criava ansiedade de saber o que será. Quando o indivíduo se aproximou e disse-lhe, perguntou: você é meu filho? Disse: sim, sou eu. É você mesmo, não é Jim? Não, sou eu, pai.
E esses animais que estão contigo, o que aconteceu? Disse que o inimigo distraiu-se e eu consegui sair do local e arrastei todos esses animais. Tá bem, agora como que você conseguiu em pouco tempo chegar até aqui? Disse, sempre que desse um passo, parecia que eu estou a dar quilômetros, oh meu pai. O efeito de quê? La hawla wa la quwwata illa billah. Sabe o que Allah diz? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Aquele que temer a Allah sempre lhe concede a solução do seu problema. O homem não foi ter com curandeiro, o homem não foi ter com adivinho, o homem não foi ter foi ter com o quê? O representante de Allah na terra, o profeta sallallahu alaihi wasallam. E diz, olha, vai repetir la hawla wa la quwwata illa billah. Quem que nós não tem problema? Quem que nós que não tem problema? Todos nós, mas não recorremos a Allah. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وآله وأصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا الله أنت الله ونحن عبادك، أنت الله المسؤول، أنت الله المسؤول، أنت الله المجيب، لا إله غيرك. مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. نسألك يا عظيم، نسألك يا كريم، نسألك يا ذا الفضل العظيم أن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربي نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربي نسألك خير كله ونعوذ بك من شر كله. اللهم نسألك خير كل ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر كله ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.